Olá, pessoal. Eu sou a Petiana Aniele. E eu sou a Petiana Eduarda. Sejam bem-vindos ao Pode Germinar. Estamos encaminhando para o nosso segundo episódio do podcast, então vamos plantar ideias e germinar conhecimento. Hoje nós estamos com 2 convidados aqui, professores doutores pela Universidade Federal do Paraná, o professor Paulo César, especialista em melhoramento genético, e o professor Felipe, que é especialista em conservação da natureza. Hoje é uma honra a gente estar aqui com vocês para poder trocar um papo, conversar mais sobre a questão da engenharia florestal, tirar algumas dúvidas também. Então, para começar, eu quero perguntar para vocês, principalmente de onde vocês estão, né? Para os convidados e a gente está sabendo um pouco sobre vocês, a trajetória de vocês na engenharia florestal, qual foi o interesse de vir para o Mato Grosso, né? O professor Felipe pode ir. Certo. Então, primeiramente, bom dia, né? Eu agradeço pelo convite, fico muito honrado em vir aqui e poder participar, né, deste podcast, que é uma forma muito interessante, né, de divulgar conhecimento e divulgar a ciência, né, e o nosso curso de engenharia florestal. Então, parabéns pela iniciativa. Eu sou gaúcho, né, natural do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. Nasci em uma cidadezinha bem pequena, assim, né? Cresci nessa cidade aí chamada Unistalda, que tem menos de 2.000 habitantes, e eu fiz a minha graduação, né, na Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Engenharia Florestal, onde eu também fiz o meu mestrado e, posteriormente, eu fui fazer o meu doutorado no Paraná. Acabei vindo para o Mato Grosso por oportunidade, né? Tive a oportunidade de vir para cá como professor substituto, fiz a seleção e aí estou aqui hoje atuando, né, no curso de Engenharia Florestal, nas disciplinas de gestão ambiental e manejo de parques e áreas silvestres, né, áreas essas correlatas à minha área de doutoramento, né, de conservação da natureza. Só voltando um pouquinho com relação à minha trajetória, né, eu sempre gostei muito da parte de conservação da natureza, desde criança, né, eu cresci em contato com o campo, né, então como sou do interior, assim, né, a família sempre incentivou a fazer atividades ao ar livre, né, eu cresci trabalhando, né, com animais, acampando em diversos locais, assim, que tinha na região lá, então eu tenho um contato muito forte com a parte, né, rural, com a parte a própria ambiental, né, propriedades rurais e tudo mais. Então, eu tenho bastante interesse, né, pela conservação e esse respeito, né, pela natureza né, entender que a natureza é importante, né, ela nos supre, né. Então, mais ou menos nesse sentido que eu escolhi o curso também, né, mais pensando na parte da conservação. Entendi. História bonita, né? né? Completo. Assim como o professor Felipe, eu queria agradecer vocês pelo convite. Muito obrigado. Obrigado ao PET por essa iniciativa tão interessante. Isso é uma prática que eu adoto com vocês em sala de aula, então eu gosto bastante. Eu, assim também como o professor Felipe, eu sou gaúcho, sou do interior do Rio Grande do Sul, sou da cidade de Santo Ângelo. Me formei em Santa Maria também, na UFSM. E o contexto de eu escolher, seguindo assim a cronologia, eu, de fato, não queria ser engenheiro florestal. Acho que eu nem sabia que essa profissão existia. A minha irmã é engenheira florestal também, que é um exemplo para mim, que é a minha irmã Andressa Flores, que é professora lá na UFSC. E ela já fazia engenharia florestal e eu era um jovem um pouco perdido, né? Jornalismo, direito, educação física, matemática, engenharia química, cantar em bar, o que eu vou fazer? E eu comecei a fazer engenharia química na Universidade Federal do Pampa, que é em Bagé, que é a divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, e era uma região muito fria. E muito quente também. E lá, no meu primeiro ano, eu tive uma pneumonia. E daí eu voltei para casa pra me cuidar, né? Por causa que ficar com a mãe, né? Jovem, não sabe se cuidar direito e tudo mais. Daí eu fiquei estudando pro vestibular. E daí, como eu tava estudando só por casa, eu pensei, eu acho que eu não vou jogar muito alto e tudo mais. Daí, engenharia florestal era um curso que tinha uma certa pontuação, mas ele era mais fácil de entrar. E daí eu entrei na florestal. Naquele ano eu podia ter entrado para medicina, mas eu entrei na florestal e comecei a me achar no curso. De fato, eu comecei a. Eu acho que, assim como vocês, como todos os alunos, a gente demora um pouquinho até saber aonde que eu me encaixo aqui dentro. Sim. Mas é importante a gente ter claro, assim, que as coisas têm um tempo, né? Você precisa maturar aquelas informações. Eu não entrei tão novo na faculdade também. Na florestal eu já entrei, eu tinha uns 20, 22, 23, então já tinha uma visão diferente. E fui tentando, e daí tive uma oportunidade da professora Maísa Pimentel Martins, que é a professora de melhoramento.
E eu queria muito fazer um estágio. Inclusive, eu e o Felipe fizemos estágio no mesmo lugar, que era o Olha. Viveiro Florestal. Só que eu acabei indo pro melhoramento e acabei me encontrando. E de lá fui para Curitiba fazer mestrado e doutorado com o professor Antônio Iga, que foi um aprendizado muito grande assim, na minha vida. E ali, de fato, eu me apropriei do que eu queria, que era melhoramento genético. Entendi a importância, eu entendi qual que era o meu papel ali dentro. Mas isso foi com o tempo, né? Não foi muito rápido. De Curitiba, eu fui para a Federal Rural da Amazônia, onde eu lecionava melhoramento genético, silvicultura e manejo de produção florestal, para agronomia e para engenharia florestal. Fiquei lá durante 3 anos e decidi vir para cá, primeiro porque a minha irmã, o primeiro concurso que que ela passou, ela foi no Instituto Federal do Mato Grosso, e em 2012 eu vim aqui e conheci Cáceres. Eu fiquei uns 3 meses em Cáceres. A minha sobrinha, ela é do Mato Grosso, né? Ela foi fabricada aqui no Mato Grosso. E então já tinha uma relação assim, com o estado. Durante o doutorado, a gente teve uma parceria com uma empresa de base florestal aqui do Mato Grosso. Então eu vim para cá, tive a oportunidade de conhecer alguns professores da FENF, né, da Faculdade de Engenharia Florestal, e estabelecer esse projeto de pesquisa que foi no ano de 2017. Então ali eu já vi que a universidade tinha uma estrutura muito interessante e tudo mais. Eu estava no Pará, estava bem longe de casa, Mato Grosso é bem mais perto. E eu achei Mato Grosso mais estratégico para o que eu sabia trabalhar, para o meu contexto de melhoramento, que era a produção. Entendi. Mas a Amazônia me trouxe uma visão muito interessante sobre a conservação genética também. Entendi. E para os ouvintes que ainda não sabem o que seria engenharia florestal para vocês, por exemplo, e aonde que esse profissional pode atuar? Bom, primeiramente, na minha concepção, né, com base na formação que tive, a primeira coisa, a engenharia florestal trabalha com produção, né? Trabalhamos com produção. O engenheiro produz alguma coisa, né? Propõe soluções para problemas, enfim, toda essa conversa aí que a gente cresce escutando e é verdade, né? Então, o engenheiro florestal é o cara que produz árvores, né? Entende de florestas. Só que o curso, né, na sua origem, que surgiu, em princípio, na Europa, né, na Áustria, enfim, né, tinha essa ideia de produção de florestas para atender, né, as demandas lá da Prússia, enfim, né. Nesse sentido, o nosso curso tem muita, né, mensuração, né, cálculo, né, quanto que eu vou produzir, quanto que essa terra produz, né, o engenheiro florestal ele tem que conhecer, né, o sítio que ele está trabalhando, né. E a partir disso, né, adequando esse curso de engenharia florestal para uma realidade brasileira, né, nós temos um país mega diverso, né, tem muitos biomas, muitas florestas com múltiplos usos. A gente vai meio que encontrando outras opções de atuação, né? Então, aqui no Brasil nós temos, né, não só a parte de produção, né, a parte de conservação também, a parte né, de cadastro de propriedades rurais, atuar dentro de uma propriedade rural, né, com opções relacionadas à produção de árvores. Então, para mim, né, a primeira coisa quando você pensa em engenheiro florestal, tem que pensar na floresta, né, e nos seus múltiplos produtos, tanto madeireiros quanto não madeireiros, né? Não confundir a engenharia florestal com, por exemplo, a engenharia ambiental, que tem uma área de atuação Acontece totalmente distinta, né? Sim. E aí, além disso, nós temos outros desdobramentos, né? Que uso tu pode dar para essas árvores? A arborização urbana, né? Fazer um pomar, enfim, tem vários contextos, né? E eu vejo isso, o engenheiro florestal tem que estar sempre associado a árvores e à floresta. Aproveitando que o Felipe falou, eu complementando a visão da engenharia florestal, eu acredito que a engenharia florestal ela tem essa questão do monocultivo mesmo, que é uma adaptação que vem da agricultura. Tanto é que o nosso curso ele é uma costela da agricultura que se desmembra lá na década de 60. E a gente trabalhou muito tempo com essa parte do monocultivo. Mas hoje eu vejo que vocês são uma geração de engenheiros florestais também, que a gente tem uma questão muito forte que é a produção madeireira também aliada a outros tipos de produção, esses produtos de primários. Para a gente ter uma produção agrícola eficiente, a gente precisa também de uma conservação e a gente precisa de florestas em pé. Sim. Então acredito que a gente vem hoje numa tomada da engenharia florestal que eu acho que não é nem redescobrindo, mas assim é uma reconfiguração da questão, principalmente de mudanças climáticas, de aliar mudanças climáticas, produção, sustentabilidade.
Sim. Então, acredito que vocês já pegam uma geração de engenharia florestal com um olhar mais inovação, sustentabilidade. E atrelado a mudanças climáticas, que é um assunto muito importante e pertinente no cenário atual. Sim. Isso realmente. Dentro disso, né, nessa questão de pensar, né, e refletir sobre o futuro, né, o que nós queremos para o futuro, né, que tipo né, É uma pergunta importante. eu acho que o que nós é queremos. interessante, né, e também, tipo, essa adaptação, né, às mudanças e tudo mais, isso é um desafio muito grande. E o engenheiro florestal está diretamente associado. E é uma né? mudança importante para a conservação, para o melhoramento. Sim. E a gente tá aí na batalha, tentando correr atrás do prejuízo. Eu acho que hoje a engenharia florestal e florestas é correr atrás do prejuízo. Eu já ouvi falar que engenharia florestal é a profissão do futuro. E, Isso né, eu o futuro tá escutava nas desde nossas lá mãos. dos anos 2000. Eu Faz- também. A É. gente escuta isso, eu acho que quando a minha irmã entrou, e ela entrou em 2000 e pouco, engenharia florestal é a profissão do futuro. Uhum. E o futuro já chegou. Chegou, Tá aí. Então, a tá gente cobrando. Estamos aí. Estamos sendo cobrados, né? Estamos. Então, a gente está falando sobre geração de engenheiros. Eu acredito que vocês também, além de pesquisadores, formam essa base de uma nova geração de engenheiros que estão buscando por essa questão de melhorar as nossas florestas, a questão de melhorar... Porque a gente sabe que as florestas, elas têm esse papel importante, igual os professores estavam falando, em relação às mudanças climáticas. A gente consegue, né, ter uma melhoria, pelo menos no microclima ali com as florestas, e isso também pode ter uma influência mundial aí, caso seja investido, que é o que a gente busca na nossa profissão. Então, além da pesquisa, dentro da questão da engenharia florestal, o que é mais gratificante para vocês da profissão e o que é mais desafiador hoje em dia? E também, como professores, vocês buscam assim, uma didática diferente. Então, vocês poderiam falar para a gente um pouco mais sobre isso? Uhum. Com relação ao que é mais gratificante, né, como docente e como ex-aluno de pós-graduação, o mais gratificante para mim na engenharia florestal é essa oportunidade, né, de poder estar a campo, né, de poder ir a campo, né, olhar lugares diferentes, acessar alguns lugares, né, que pessoas que não estão na profissão não conseguem. Né? Por exemplo, nós conseguimos acessar unidades de conservação, né? Conseguimos, né, em função da pesquisa. Isso é muito gratificante, né? Gratificante quando tem alunos interessados, né, estudantes curiosos, que têm uma base boa, uma formação boa em química, física, matemática, biologia, que já entende, assim, aí entra no terceiro grau, né, curioso, entra com uma base forte para né, entender como que esses conteúdos se agregam, né, na engenharia florestal. Isso é bastante gratificante, assim. Com relação aos desafios, bom, vivemos em um mundo aí que está mudando constantemente, até dentro rápido. do que falamos, né, muito rápido a tecnologia. Então, enquanto docente, concorrer com um vídeo do YouTube às vezes é muito difícil, né? Então, buscar formas, né, de chamar a atenção do pessoal, porque assim, eu e o professor Paulo tivemos um ensino totalmente tradicional, né? Muito tradicional. O professor Paulo concorda comigo, mas os nossos professores chegavam lá na frente e ficavam falando, né? Às vezes tinha algum slide, apostila, né? Xerox. Slide era pouco, era a lâmina, retroprojetor, né? Aquele canhãozinho antigo lá de Isso. passar as lâminas de anatomia da madeira. Então, assim, nós tivemos uma formação, né, com docentes que se formaram na década de 70, né, 70, 80, e isso não é uma crítica, né, é a maneira como eles aprenderam, eles estavam repassando para nós. Agora, para mim, o grande desafio é não replicar, e eu não quero criticar os meus mestres, mas não replicar a forma como eles me ensinaram. Né, é usar o que eles me ensinaram, né, o que eu tive de melhor na faculdade eu quero utilizar, mas ao mesmo tempo, né, eu tenho que tentar melhorar. Né, talvez Sim, buscar claro. mais atividades práticas, né, tentar achar uma visão, né, uma forma de como adequar isso às novas tecnologias, né, a esse mundo que está se adequando cada vez mais. Aí nós temos a questão da inteligência artificial e tudo mais. Então isso é um grande desafio, na minha opinião. Eu vou começar pelo desafio, depois eu retomo, acompanhando aqui. Eu acho que o grande desafio para mim e para o Felipe, eu digo por nós dois, a gente vem da mesma escola, a gente teve os mesmos docentes, assim, é um ou outro que a gente não teve. 90%. Mas vocês já pegaram, a gente pegou uma transformação de rede social. Quando eu estava na graduação, eu lembro que eu não tinha WhatsApp.
A gente trocava SMS para marcar qualquer coisa, assim. A gente conversava, quando ia fazer um trabalho, num grupo no MSN, que nem existe mais. Sim. Então as coisas eram diferentes. Então a gente já pega ali um Instagram e YouTube mais forte, Facebook. Facebook eu fui ter em 2010. Eu entrei em 2009 e ele bombou lá 2011, 2012. Então a gente não teve essa questão de rede social muito presente na nossa fase de graduação, que é hoje uma questão muito importante. Vocês têm um mundo aqui no celular, então a gente é bombardeado com informações que a gente Sim. quer. E E que nem não quer sempre o que a também. gente quer é uma coisa que te dê uma curadoria de conhecimento, né? Às vezes você só quer uma coisa aleatória. O grande problema, eu acho que hoje, assim, o maior desafio é tentar trazer vocês, eu digo vocês todos como alunos, assim, que a gente tem, para entender a importância de se preparar para o mercado de trabalho. Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque, como eu falei, às vezes demora a gente ter uma maturidade de entender a importância daquilo para a nossa vida prática. Eu acho que essa é uma questão mais difícil, mas a gente também tem uma questão muito interessante da geração de vocês em sala de aula, é que vocês têm uma presença muito grande de conhecimentos que a gente não tinha. Então, a partir do momento que vocês trazem demandas novas, a gente também consegue se adequar e se aprimorar, como o professor Felipe falou. Vocês são uma geração que tem muito mais essa questão do cuidado mental, né? É uma outra geração, uma outra pegada. A gente, eu acho que era mais passivo nessa questão, né? Tipo, tudo que era dado era absorvido e tá tudo certo. Sim. A gente tem que ter um cuidado a mais com vocês e eu acho isso muito importante. Eu acho que as relações têm que ser baseadas e pautadas no respeito. E a grande parte da primeira pergunta, que era sobre Em relação a o que é gratificante. o que é gratificante, E o eu acho que a desafio. gente tem aquilo que é dinheiro, o que o dinheiro paga e o que o dinheiro não paga. Uhum. Eu acho que o que o dinheiro não paga, ele cabe muito nessa parte do que é gratificante. É o reconhecimento de vocês. Porque quando eu penso em professor, em dar aula, eu tenho um público-alvo, é o meu trabalho, né? É a minha força de trabalho que eu estou ali vendendo e eu estou focando em formar profissionais antenados, profissionais que se questionam, que tenham curiosidade. Acho que o professor Felipe falou sobre isso, o grande gap, eu acho, da gente é deixar vocês sempre terem curiosidade. A gente tem que ter curiosidade pela vida, por tudo, porque senão você fica estagnado. Então, quando eu vejo ali do meu lugar de professor, um aluno se questionando, fazendo perguntas e entendendo a importância daquilo que está vendo, relacionando conservação com melhoramento, com inventário, com tecnologia da madeira, com produção de mudas, com sementes. Esse eu acho que é o grande barato da profissão, é ver ali do nosso lugar vocês evoluindo e crescendo. Então, esse é para mim uma das partes mais gostosas. E ver tipo um aluno que tem dificuldade de falar, falando muito bem em sala de aula. Ver um aluno que tinha dificuldade de estudar, entender a melhor maneira dele estudar. Porque não, o jeito que eu estudo não vai ser o melhor para o Felipe, que não vai ser o melhor para vocês. Sim. Cada um tem seu jeito, mas tudo isso é treino. Então a gente só fica bom quando a gente treina. E a faculdade a gente tem 5 anos para treinar. E realmente. E a gente tem vários professores diferentes, com várias disciplinas, com várias didáticas diferentes, para você saber qual que é o melhor jeito e você... Tanto é que vocês ali depois do 6º, 7º semestre, vocês engrenam e vai. Uhum. Que aí a gente já entendeu Já entendeu como é que é o tá. negócio e vai. E essa fase é muito legal, essa fase do final do curso, que a gente vê vocês mais conectados de fato com aquilo ali. Às vezes não é aquilo que você queria para sua vida, mas tu pega essa oportunidade e faz ela virar a tua Fluir. oportunidade. Então Sim. eu acho que isso é a melhor parte da nossa profissão, ver aquele aluno crescendo. Isso Muito de bom. perceber o crescimento pessoal, assim, né? Até às vezes de um orientado, né? Que tu Muito. tem, às vezes o cara não consegue fazer uma apresentação e daí passa uns 2, 3 anos aí, né? A pessoa tá apresentando também, né? Autossuficiente. A minha orientadora de mestrado, a professora Maristela, que Foi minha orientadora também. a professora Maristela Machado Araújo gostava muito disso, né? De instigar e, assim, tentar fazer com que tu desse o melhor de ti numa apresentação. Não por nada, mas a maioria dos orientados dela, quase todos, são docentes. Né? Os ex-orientados dela, de mestrado e os de doutorado todos, eu não fiz doutorado com ela, são docentes porque é muito gratificante isso de ver a pessoa Crescer. né, crescendo, Evoluindo. avançando e evoluindo. Isso é sensacional. Meu orientador também era assim. Eu lembro que qualquer seminário era no final. Tá, mas por quê? Por quê?
Por quê? Por quê? Então eu sempre estudava muito Pra responder as pra perguntas responder. dele. Aham. Daí sempre ele parava num porquê, eu falava assim, mas eu não sei o porquê ele falou isso aí. Quando tiver muita certeza de alguma coisa, dá um passo atrás Sim. e observa. Um cara muito cheio de certeza não é um cara muito certo, não. Não. Isso é verdade, concordo. E dá sugestões, né? Porque nós passamos por tudo isso, né? Sim. Já erramos muitas vezes, né? E alguém chegou e disse, ó, Paulo, de repente tu melhora aqui, esse teu slide aqui, de repente aqui tu dá uma adequada, tá muito poluído, né? E aí o grande desafio do acadêmico também é entender essas sugestões e levar numa boa, né? Exatamente. Claro Não que, levar pro coração. não levar pro coração, Exatamente. claro. Tanto que quando a gente participa de uma banca, alguma coisa a gente fala, né? Isso que eu tô falando é pra melhoria, pra te melhorar o teu trabalho, pra te Sim, melhorar, Uma né? crítica construtiva. Então, É o cuidado que a gente tem que ter. Exatamente. E, Paulo, queria que você desse um contexto do que é o melhoramento na parte florestal, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente hoje tem um conceito de melhoramento mais na parte da medicina, o que isso significa na parte florestal. Bom, eu vou tentar traduzir de uma maneira mais clara para quem estiver nos ouvindo. O melhoramento, basicamente, o esquema dele é para melhorar a produção. Quando a gente olha para uma floresta plantada, de 100% daquele volume de tora ali, 47% é melhoramento genético. E o que é o melhoramento genético? Dentro de um grande número de árvores, eu identificar as melhores árvores para uma finalidade específica. Quando eu falo finalidade específica, a gente vem acompanhando nos últimos 70 anos ali de engenharia florestal, a gente pensando muito no volume, né? No metro cúbico hectare ano, que é essa produtividade. Tanto é que a gente sai de uma produtividade muito baixa, né? De 13 a 18 metros cúbicos hectare ano de eucalipto lá no início, e hoje a gente tem uma média, segundo o relatório do IBA, de 45 metros cúbicos hectare ano. Isso é a média. A gente tem materiais que podem chegar até 80 metros cúbicos hectare ano, que são materiais clonais. Então, o melhoramento ele tem uma visão, obviamente, muito de mercado e atender a um nicho de mercado. O Brasil ele é um país especialista em melhoramento de eucalipto, de pinos, de teca, de acácia. A gente, como o professor Felipe falou, a gente tem um país muito diverso. Então, a gente tem diferentes espécies plantadas para diferentes finalidades. O setor florestal ele é muito importante para a economia brasileira, mas ele se concentra, a parte de transformação de madeira, em menos de 1% do território nacional. E dentro desse 1% do território nacional, a gente consegue ter uma alta produtividade graças ao melhoramento, que é o quê? Mudar a frequência dos alelos favoráveis para uma finalidade. Esse é o conceito, basicamente. Sim. Mas como que eu consigo isso? Com o que o professor Felipe falou, é a campo. O melhoramento ele acontece no campo. O melhoramento ele não é uma coisa muito de laboratório. O melhoramento é como que aquele fenótipo, né, que é aquilo que eu estou vendo, como que aquela árvore se desenvolve sobre um solo mais ácido, ou sobre um solo mais pedregoso, ou sobre uma questão de estresse hídrico. Então, eu tenho diferentes materiais genéticos que asseguram essa produtividade, diminuindo a pressão sobre florestas nativas e, obviamente, gerando lucro. Essa é a finalidade do melhoramento, é produção. Aliar a produção do melhoramento sempre com sustentabilidade, ou seja, a gente maximizar a produção para evitar a ação sobre as nossas florestas nativas. Interessante. E o professor Felipe, assim, de forma bem clara e direta para nós, assim, o que seria a unidade de conservação e por que num país igual o Brasil a gente tem tanta área, né, verde que precisa demarcar e proteger esses espaços específicos. Então, o que seria a unidade de conservação? Bom, uma unidade de conservação, como eu gosto de falar em aula, né, é uma área que tem uma área demarcada, né, uma área de terra demarcada, né, tem um shape ali, uma área fechada que tem um objetivo específico. Né, ela tem um objetivo específico e ela é criada com bases legais. Né, existe uma lei, né, 9.985 de 2000, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que rege a criação dessas unidades de conservação. Então, uma área que tem um objetivo específico. Tá? A segunda parte da pergunta, né, por que um país tão grande, né, necessita de marcar áreas de conservação, unidades de conservação. Pegando o gancho que o professor Paulo falou, né, pressão sobre os ambientes naturais. Nós não soubemos usar os ambientes naturais. Alguém aqui já fez o exercício de ir ali em Jaciara, nas cachoeiras, e ver como que o pessoal deixa as margens daqueles rios.
lata de cerveja, resto de carvão, né, resto de comida, resto de marmita. É ridículo. Isso é ridículo. O povo não tem educação para ir numa floresta, né? Tu chega lá em 100 pessoas, pisoteia tudo, sai arrancando galho, quebrando, escrevendo nome em árvore, né, riscando em pedra. Isso é ridículo. Eu falo isso em aula. Quem faz isso é um idiota, né? Eu estou falando aqui, eu não tenho problema com isso, né? É porque nós não soubemos usar as nossas áreas verdes, não temos respeito pela natureza, tá? Então, assim, ó, demarcar uma área, né, enquanto que uma unidade de conservação, por exemplo, pega lá o Parque Nacional da Serra da Capivara, que falamos na aula esses dias, né, é uma área riquíssima, né, um dos maiores registros, né, de pinturas rupestres do mundo. Se tu deixa aquilo lá aberto, né, as pessoas não vão respeitar. Pega o Parque Nacional aqui da Chapada dos Guimarães, né, um parque muito bem gerido, inclusive isso eu falo em aula, né, tem um órgão, um conselho gestor, tem pessoas atuantes ali dentro, o parque, a unidade tem regras, e as pessoas que visitam ali têm que respeitar essas regras, né. Então, num contexto nacional, né, as pessoas são muito mal educadas para usar as áreas verdes. E aí a unidade de conservação tem esse sentido, né. Então, como ela tem objetivos, eu posso trabalhar com educação ambiental, mostrar para as pessoas por que essa área é importante, né? Então é muito interessante que tenhamos uma ampla rede de unidades de conservação e que as pessoas possam acessar esses locais e que ao acessar esses locais elas entendam, né, que ali existem espécies ameaçadas, que eu não posso sair coletando material de qualquer forma, que eu não posso sair quebrando árvore, né, e aí atuar numa ideia mais de educação ambiental, né, de sensibilização dessa grande massa de pessoas que não têm respeito pela natureza. É isso aí, para mim é isso aí. É realmente o que falta bastante. Eu acho que aqui no Mato Grosso a gente tem uma certa defasagem assim em relação à educação ambiental, tanto é que nós do PET a gente procura bastante trabalhar isso, principalmente com as crianças, porque quando a criança é mais fácil de aprender e tudo que você vê você replica. Então, em relação à educação ambiental, acredito que isso realmente seja um ponto que o Brasil como um todo precisa trabalhar mais, que a gente tem muitas áreas verdes, a gente tem muita beleza e que ninguém está preocupado em cuidar. Sim. Acho que é também orientar, né? Porque a maioria dos pessoal, pelo menos lá na Chapada, não tem orientação. Vai realmente, igual o professor falou, chega com churrasqueira elétrica E vai deixando tudo e vai deixando tudo pra trás, todas as sujeiras. Até no Parque Nacional, sim, né? Eles orientam ali. Então, quando tu tem um corpo, né, preparado, né, um corpo de colaboradores preparado para instruir, né, as pessoas vão entendendo, né? Sim. Como o professor Paulo disse, que a gente aqui não tem... A gente tem 1% da área do território brasileiro plantado, né? E aqui no Mato Grosso, a gente tem, no diferenciais dos outros biomas, praticamente, que a gente consegue explorar nossas áreas nativas, né? Nas florestas nativas. Eu queria saber, para você, em questão de melhoramento também, que você disse que tem como conciliar produtividade e conservação. Mas você acha que aqui no Mato Grosso, essas duas vertentes, elas andam correlatas ou não? Conservação e melhoramento? Conservação e produtividade. Conservação e produtividade, não. Aqui no Mato Grosso elas não andam. Se a gente acompanhar o que aconteceu, acho que foi ano passado, né? A gente teve uma tentativa de alteração, né? Retirar a Amazônia Legal do estado do Mato Grosso para poder, obviamente, maximizar a área plantada. Então a gente tem alguns entraves legais aí, uma batalha, né? Que a gente vem acompanhando e, obviamente, a gente tem que ser ostensivo na defesa, né? O estado do Mato Grosso, ele é um estado muito interessante do ponto de vista ecológico, de conservação e de produção, porque a gente tem aqui ecossistema Pantanal, bioma Mata Atlântica e bioma Cerrado. E a gente tem áreas de transição, né, entre esses biomas. Então, são áreas muito específicas, com características muito específicas, eu acho que tanto da parte de conservação da natureza, quanto da parte de produção. Então, o melhoramento aqui, ele tem especificidades, assim. Mas a gente também tem uma questão mais importante ainda do estado, que é um estado de produção agrícola. Então, nosso forte não é produção de florestas. Embora a gente tenha, obviamente, florestas, a gente tem uma necessidade cada vez maior de produção de florestas, tanto de eucalipto quanto de teca, que eu acho que eu acho não, tenho certeza. É o estado mais tecnificado de teca, né? Que é o pioneiro de produção. Mas a questão conservação ainda é algo que
estamos engatinhando, não é algo forte. Eu acredito que a gente poderia, obviamente, em debates mais abertos, saindo da universidade, juntamente com o poder legislativo, executivo, estabelecer essa questão de unidades de conservação, reserva legal, de forma que a gente tenha corredores ecológicos, fluxo gênico, porque senão uma floresta fragmentada como reserva legal dentro de uma grande propriedade, ela não se torna de fato uma questão de conservação. É um fragmento isolado com uma baixa diversidade genética e que com certeza a gente vai ter problemas relacionados à sustentabilidade desse local, que as espécies florestais obviamente necessitam, porque elas são prioritariamente alógamas, ou seja, elas precisam de parceiros, né, para trocar material genético, e quando um fragmento está muito isolado, isso acaba não existindo e a conservação por si, que é ter uma grande diversidade biológica, genética, de espécies, acaba não acontecendo. E fora que você perde polinizadores, você perde a questão ambiental, né? Porque as árvores têm... A questão ambiental das árvores é absorver a água e jogar para a atmosfera como se fosse uma bomba hidráulica. E daí essa função ambiental de conservação, de proteção, acaba se perdendo. Mas voltando à pergunta para não abrir muito a questão, a gente tem caminhos a seguir, eu acho que a gente tem possibilidades de ter produção e conservação, mas isso, obviamente, atrelar a questão produção no estado agropecuário é uma dinâmica um pouco mais difícil e complicada. Impossível? Eu acredito que não. Até porque se eu não acreditasse nisso, eu não seria professor, né? A gente está aqui para tentar mudar esses padrões de produção. Eu acredito que a gente tem um potencial, a gente tem uma necessidade, bioma e cerrado também, que é um bioma importantíssimo, um hotspot global de biodiversidade. A gente precisa estabelecer estratégias de conservação, principalmente frente a essas mudanças climáticas que estão cada vez mais pressionando ações efetivas. Sim. Você acha que o melhoramento genético aqui no Mato Grosso tem foco na teca? Não só na teca. Eu acho que assim, aqui no estado a gente tem 2 focos: produção madeireira para eucalipto e produção de teca. A teca é um produto tipo exportação, né? É um produto que é uma árvore que a gente produz mais para exportação, visto o seu valor no mercado internacional, que é vendido a tora em dólar, um metro cúbico em dólar. E o eucalipto hoje ele vem apresentando um papel fundamental porque o estado vem já atravessando uma questão de apagão energético, né? A gente precisa de madeira para fazer serragem, a gente precisa para aquecimento, para armazenamento, e é um estado de produção agrícola, né? Então a gente precisa dessa produção voltada de eucalipto para energia, e de teca é um produto de madeira serrada para exportação. Então são as 2 principais espécies hoje que têm uma importância e um destaque de produção. E voltando ao que o senhor estava falando em relação aos biomas, aqui no Mato Grosso a gente tem Pantanal, Amazônia, Cerrado. Então, o professor Felipe, em relação à conservação e ao manejo das áreas protegidas, como que essa diferença de biomas impacta, assim? Tá. O Mato Grosso, né, é um estado afortunado, como tu mesmo disse, né? Tem esses 3 biomas, que são biomas de elevada, todos têm relevância, né? Mas a Amazônia e o Cerrado e o Pantanal, né, como um ecossistema Pantanal, tem uma relevância no cenário nacional enorme, né? E o Mato Grosso vendeu isso por muitos anos para o restante do Brasil, porque eu não sei se tu lembra, Paulo, mas tinha muita propaganda no Pantanal mato-grossense, na TV Globo passava direto, assim, né? Propagandas do Pantanal mato-grossense e tudo mais. Então, isso é muito interessante, assim, né? E pensar nesses 3 biomas, eu me sinto muito afortunado. E quando eu vim para cá, eu até tive a oportunidade de ficar de substituto lá no Rio Grande do Sul. Eu nem fiz a prova lá, fiz só aqui, né? Mas eu vim por causa dos 3 biomas. Eu disse, eu vou para lá porque eu vou ficar um tempo lá, não sei quanto tempo que eu vou ficar, mas eu quero conhecer os 3 biomas que eu não conhecia, né? Na sua plenitude. Com relação ao como que isso impacta, né, o manejo de áreas protegidas, assim como, né, são 3 biomas que dão grandes poderes para o Estado, né? Eu vou usar a frase do tio Ben, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades,
né? Então, com 3 grandes biomas, o Estado tem grandes responsabilidades, né, com relação a conservar. O Paulo falou, né, chamou de país, o Estado tem um tamanho de um país, né, quase uma Alemanha, né, é o tamanho de uma França, é um Estado gigantesco, né, Sim. que com certeza deve gerar estratégias em função das demandas específicas desses 3 biomas, né? Tu não pode a mesma estratégia que tu utiliza para o Pantanal, e tanto que o Sistema Nacional tem 12 categorias de unidades de conservação, não é? Então tem as de uso sustentável e as de proteção integral. Então, às vezes, as categorias que cabem no Pantanal não cabem no Cerrado, né? E aí tem que ver o percentual, por exemplo, o Cerrado Mato Grossense já perdeu 50% da sua área. Então, qual a estratégia que nós vamos adotar? Né? Eu acho que assim, entender esses biomas, saber quanto que já foi perdido, né? Conhecer as espécies endêmicas, conhecer os potenciais, conhecer os possíveis serviços ecossistêmicos, né? Pensando em Cerrado, o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. Então nós temos que preservar as veredas, né? As nascentes, as áreas úmidas do Cerrado, né? Uma estratégia totalmente diferente que eu vou utilizar lá na Amazônia, né? Que de repente, né, tem outras questões. Então, assim, em função do sistema nacional e a partir do momento que eu conheço cada um desses biomas e quais os serviços ecossistêmicos, quais as espécies endêmicas que eu tenho ali, eu vou implementar a estratégia de conservação, né? Nós temos ferramentas para isso, basta ter boa vontade política, que infelizmente, né, boa vontade política não é uma coisa que temos no Brasil, né? O Brasil aí, desde 1500, né, os nossos políticos não têm nos ajudado, né? Então, eu vejo assim, que tem muito potencial, né, desde que nós saibamos o que temos lá. Um exemplo, Parque Estadual Serra de Santa Bárbara. Alguém aqui já ouviu falar desse parque? Eu aposto que não. Ninguém sabe onde é que é. Né? Fica ali, né, entre Porto Espiridião e Pontes e Lacerda, no ponto mais alto do estado, né, 1.118 metros, é a maior elevação do estado. Ninguém sabe onde é que fica. É um parque que só existe lá porque é demarcado, mas ninguém vai lá, não tem atividade de turismo, não tem educação ambiental, né? É uma área importantíssima de Cerrado, né? Onde o Cerrado encontra o Pantanal e eu chamo de floresta estacional, mas se for ver naquela grande classificação, fica como floresta amazônica, né? É um ecótono, que a gente fala em ecologia, né? É uma área importantíssima, mas é muito pouco conhecida. Não se sabe as espécies que tem lá, tem um plano de manejo muito mal feito, né? Então, assim, primeira coisa, temos que conhecer o que temos para poder preservar. É basicamente Exatamente. isso. Isso é um ponto importante. Concordo. E sobre. Você acha que a gente hoje em dia tem espaço para inovações tecnológicas associadas à biotecnologia? A gente tem espaço sempre. Hoje, dentro do. Eu não digo nem só de melhoramento, produção, conservação, mas também na parte de ecologia, Uhum. a gente tem a era das ômicas vindo muito forte, né? Que é fenômica, proteômica, metabolômica, e tudo isso são ferramentas biotecnológicas para entender melhor como que uma árvore, como que uma espécie vegetal se desenvolve em determinado local. Então, acredito que a gente tem muitas questões importantes. O melhoramento, ele avança a passos largos, né? Sim. Claro que o melhoramento genético, ele avança um pouco mais, florestal, ele avança um pouco mais devagar que o agronômico, que outras áreas. Mas a gente tem um potencial de cada vez mais tentar identificar espécies potenciais para ambientes específicos. Sim. Entendendo como é que uma espécie se desenvolve num lugar com estresse hídrico, com solo mais ácido, com a questão de temperatura e precipitação. Tudo isso a gente consegue hoje, via análise de proteínas, via análise de DNA, conseguir selecionar materiais que tenham uma grande produção em um local muito específico. E tudo isso está relacionado com a fenômica, genotipagem em larga escala, para você saber qual que é a melhor árvore para plantar em cada lugar. Sim. Isso é importante porque, assim, só para fazer um fechamento. Historicamente, a silvicultura brasileira ela é destinada para áreas marginais. Aquela área antropizada, degradada, é ali que a gente vai ter floresta. Então, essa questão da biotecnologia, ela é muito importante porque ela consegue, num lugar muito ruim, identificar uma espécie que se desenvolve muito bem para a gente trazer para aquele local produtividade. Querendo ou não, o proprietário da terra, ele quer produtividade, ele quer lucro. Então, a biotecnologia tem um caminho muito forte, ela está muito aliada à produção, e eu vejo também a biotecnologia muito alicerçada na conservação. Porque se eu consigo, numa área improdutiva, encontrar um material que tem uma alta produtividade, que atenda ao mercado, que gere lucro, a gente já tem um caminho aí mais fácil de Conseguir. andar. Sim.
É igual o professor Felipe estava falando em relação a políticas, né, no nosso país. Eu queria te perguntar quais são os maiores desafios assim para conciliar a questão da proteção das áreas em relação ao avanço da agropecuária. Uhum. O professor Paulo falou, né, a resposta, né, o produtor rural quer o quê? Lucro, né, todo mundo quer lucro, né, desde que o mundo é mundo, ou desde que acabaram as grandes navegações e começamos com esse sistema, né, de comércio em função de dinheiro e tal, é lucro, né, então é incentivo. Para conciliar, tem que ter incentivo. Que tipo de incentivo o produtor rural vai ter para manter aquela área verde? Né? Depois, talvez, se ele vai entender que aquilo ali é bom, que melhora a água dele, né? Que melhora os serviços ecossistêmicos, de novo, vou falar aqui de novo. Aí pode ser que seja um resultado secundário, assim, mas o de imediato são políticas públicas que gerem, né, incentivos para que essa pessoa mantenha. Ah, eu vou manter minha reserva legal aqui, e vou vender crédito de carbono e quanto que eu vou receber por isso, né? Quanto que eu vou ganhar? É a lógica do mercado, Sim. né? Então, assim, ó, políticas públicas que gerem, né, incentivos para a manutenção dessas áreas verdes, talvez seja um início, né? Uma forma de tentar conciliar essa produção agropecuária ou a necessidade, né? Então, ou a partir do momento que falta, né? Porque em São Paulo, em 2015, os caras passaram por uma seca terrível, né? Aquele ano, depois eu fui para Viçosa, lá tive um tempo na Universidade Federal de Viçosa, foi uma seca muito ruim, houve racionamento de água em Viçosa, né? Na zona da Mata Mineira, que tem uma estação seca, mas não é tão seca quanto no Cerrado, né? E os produtores de São Paulo passaram a receber incentivos para produzir água, né? Manter suas APPs e tal. Então, e aí tem outra coisa que eu gostaria de falar, né? Então tem gente que preserva por lucro, tem gente que preserva por necessidade e tem gente que preserva por paixão. Né? Tu pega um Sebastião Salgado da vida, que pegou toda a propriedade lá, que era uma área totalmente alterada, e fez um plantio e melhorou, né? Todo o Sebastião Salgado que veio a falecer esse ano, né? Um fotógrafo, exímio fotógrafo, né? Ele recuperou toda aquela área por paixão. Né? Então tem gente que preserva por lucro, por necessidade, ou tu tem a paixão, né, por preservar. E hoje em dia, infelizmente, o que manda é o lucro. Né? Sim. Exatamente. E a gente tem que buscar pegar essa visão da engenharia florestal de saber mostrar para o produtor que a gente também tem produtividade e que dá para trabalhar com isso também. Sim. Hoje em dia eu tenho uma visão sobre o melhoramento genético que eu acho que ele é muito análogo à seleção natural, né? A teoria de Darwin. E tenho uma curiosidade de saber se o melhoramento genético ele pode segregar tanto uma informação que posteriormente poderia ser usada para uma nova seleção de espécie? Ou você acha que não? Pode se você usar estratégias de seleção errada. Mas você, como foi minha aluna, tu sabe que não, né? Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma população base com uma alta variabilidade genética. Então, a população base, que é a nossa população de conservação, dentro do programa de melhoramento, ela deve ser mantida sob qualquer circunstância. Ali a gente concentra todos os alelos, todos os genes, né, de uma determinada espécie, levando em consideração a variabilidade da espécie, a variabilidade das populações, das famílias e dos indivíduos. Então, a gente pode evitar esse problema quando a gente tem a nossa população de conservação. Que sempre quando a gente vai começar um programa de melhoramento, e quem ainda vai vir na minha disciplina e quem já passou, sabe que a população base, a formação da população base, ele é o coração do programa de melhoramento. Se eu não tiver população base e só for selecionando e selecionando, eu vou ter um declínio populacional rápido, assim, em 3, 4 gerações eu já perco a variabilidade. Uhum. E num contexto de que a cada 3, 5 anos aparecem novas pragas, você tem uma grande possibilidade de ter uma perda total porque você não tem variabilidade. Então, pode acontecer? Pode, se você não for um bom melhorista. Uhum. Mas a gente ensina vocês para vocês fazerem o correto, né? Manter essa população base com uma alta variabilidade, com uma alta diversidade, justamente para poder enfrentar essas mudanças de clima, tempo e também de mercado. Sim. Puxando esse gancho, eu quero perguntar para o professor Felipe em relação à interação entre essas duas áreas, melhoramento genético, a conservação da natureza. Como que eu posso, na verdade, a minha pergunta é, eu posso plantar organismos que são geneticamente alterados em áreas protegidas, áreas de conservação? Tá. Primeiro, a correlação, né, da genética, do melhoramento genético com a conservação. Tem bastante a ver, né, porque essas áreas preservam, né,
espécies endêmicas, né, autóctones daquela região, né? Então tu vai estar preservando os genes daquela população. Isso é uma questão. Agora, a questão do organismo geneticamente modificado, né? Esse bicho-papão aí. Quem entende um pouquinho de biologia básica e bioquímica, né? Sabe como que esses organismos funcionam, né? E nós temos aí soja transgênica, milho transgênico. E a questão o problema não é o organismo geneticamente modificado. Eucalipto transgênico tem, né? Tem, né? O problema é o pacote tecnológico que vem com esse organismo. Então, por exemplo, assim, ó, a soja transgênica. Por que ela é transgênica? Porque ela é tolerante ao glifosato. Ou seja, eu posso... Ou o milho, tem um milho transgênico agora que também é tolerante ao glifosato, né? Que é um secante, como todo mundo fala. Eu falei o nome aqui, mas enfim, não importa. Né? Então, o pacote tecnológico que vem com esse produto. As outras plantas não são tolerantes a esse herbicida. Né? Então, eu vou plantar uma planta transgênica próxima à minha unidade de conservação. Aí eu vou passar aquele herbicida e vai gerar uma deriva e vai prejudicar, de repente, populações endêmicas ou populações que estão quase isoladas, ou os últimos remanescentes daquelas populações dentro da minha unidade de conservação. Então, isso não faz sentido. O problema não é o organismo geneticamente modificado, mas sim o pacote tecnológico que vem junto com ele. Né? E aí tem que entender essa questão da deriva, né, de produtos químicos. Aqui no Mato Grosso mesmo, nós temos cidades que as pessoas moram ao lado da lavoura. Né? Como que isso vai impactar na saúde dessas pessoas no longo prazo? Alguém questiona isso? Não sei. Assim como talvez vá prejudicar essas pessoas, prejudica também as unidades de conservação. Então é nesse sentido. Né? A planta transgênica não é o problema em si, mas sim todo o arcabouço que vem junto com ela. Sim. Gostaria de cumprimentar, professor? Não. Tudo certo. Tudo certo. Falei alguma bobagem? Não, tá certíssimo. E aí eu gostaria que os dois falassem, pensei nisso, baseado no que falam do eucalipto, né? Que o eucalipto seca o solo, que é um mito. Essa fake news. Pois é. Eu queria que vocês falassem, se vocês sabem algum mito que vocês já ouviram por aí sobre a floresta aqui de Mato Grosso, ou no geral. Eu acho que esse do eucalipto, ele é o mais lendário, né? De Famoso. resseca o solo. A gente já tem alguns estudos que mostram que o eucalipto realmente até o segundo ano ele absorve mais água, mas pelo porte dele. Se você faz comparação com outras culturas agrícolas, elas consomem muito mais água que o eucalipto no decorrer do tempo. Então isso é uma questão que a gente sempre tenta desmistificar e conversar. Outra, eu acho que mais voltado para mim não, no que eu trabalho, né, que é florestas clonais e tudo mais, é que são desertos verdes. De fato, quando a gente olha só para a espécie-alvo que a gente está plantando, eucalipto, a gente trabalha com plantios clonais, um clone, biclonal, triclonal, policlonal, né? Poucos clones, de 4 a 5 clones. De fato, a gente não tem diversidade genética nessa floresta. Mas uma questão muito importante das florestas clonais é o que acontece no subbosque dessa floresta. Ali, por ser uma área antropizada, uma área que não estava mais sendo produtiva, embora eu tenha ali uma floresta de produção com poucos materiais genéticos, nesse subbosque vem ali várias espécies que não apareceriam normalmente, que estão nesse banco de sementes. Sim. Então, por mais que ela não tenha diversidade, quando a gente olha na floresta, existe diversidade embaixo da floresta. Existem ali associações e benefícios, né, que acabam gerando essas espécies. Lá na Amazônia, por exemplo, numa região de Dom Eliseu, se eu não me engano, em plantios florestais de clone de eucalipto, identificaram o surgimento de algumas espécies que estavam ameaçadas de extinção, que tinham sumido lá já daquela região. Então, embora não tenha diversidade, o que é um fato, ela está relacionada a um serviço de suporte para a geração de uma população que ali tinha sumido por alguma questão de antropização, de conversão do uso da terra. Então, acho que esse é um mito é um mito e é um fato, mas a gente, atrelado a esse fato, a gente precisa trazer também os pontos positivos. Não tenho diversidade? Realmente, de fato, eu não vou ter na floresta, mas eu consigo ter diversidade no subbosque. Sim. E para vocês dois, assim, uma curiosidade. Esse tempo que vocês estão aqui no Mato Grosso, se vocês pudessem falar o dedo, assim, falar, vou mudar uma coisa para tornar o Mato Grosso, assim, um estado economicamente mais sustentável, o que vocês fariam? Para mim, estalar os dedos, né? Tipo uma mágica, assim. É uma mágica. Que todo mundo entendesse o artigo 225 da Constituição Federal.
né? Só isso. Se todo mundo ler, interpretar, entender, né, o seu direito e dever com relação à natureza e à sustentabilidade, né, a população cobrar isso e ajudar a preservar e o órgão público, né, estar trabalhando alinhado com com o artigo da Constituição, isso aí já bastaria. Já bastaria. Política é muito importante, né? Se eu pudesse estalar o dedo assim e falar, tipo, o que que eu mudaria? Seria uma diversificação de renda do Estado, não voltada só para a produção agrícola, dessas commodities agrícolas, até porque elas têm uma sazonalidade de mercado, né, comercializado via Bolsa de Valores, e essa diversificação da renda, numa visão muito otimista, assim, seria para uma melhor distribuição de renda e um fortalecimento de bioeconomia. O Cerrado tem um alto potencial de bioeconomia, de gerar bioprodutos, de valorizar a floresta em pé. Então, se eu pudesse mudar, atrelado que o professor Felipe aqui falou, seria essa diversificação até para a gente poder trazer mais conhecimento, mais tecnologia para comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, para a gente poder gerar novos produtos da floresta e assegurar também a conservação, produção e diversidade de renda. Ótimo. E para encerrar aqui, a gente trouxe 2 professores hoje e a gente gostaria de ouvir de vocês um conselho que vocês talvez queriam dar para os alunos que estão chegando agora ou para que já estão ainda em graduação, até mesmo para a gente que está aqui. Sim. Um conselho mesmo. Bom, o curso de Engenharia Florestal, né, como eu sempre digo, é um curso que tem amplas frentes de atuação. Então tem espaço para quem quer produzir, tem espaço para quem quer conservar, né, tem espaço para quem quer gerar políticas públicas. É um curso bastante interessante. Para quem está chegando no curso, né, no início é sempre difícil, eu aconselho assim que busque participar de atividades, né? Nós temos aí a nossa semana acadêmica, né, Paula? Semana acadêmica integrada, que vai ser agora em setembro. Quem está entrando no curso, participe desses eventos, né? Participe dos eventos do PET, para te conhecer o que o pessoal está fazendo, né? Quais são as oportunidades que tu tem. Vá em laboratórios, converse com os professores, né, busque se inteirar de o que esse mundo pode te oferecer, porque a engenharia florestal é um mundo que oferece muitas coisas. Basta que vocês, que estão entrando no curso, vão atrás, né, participem dos eventos. As oportunidades estão aí, né, pega quem quer. Voltando na primeira pergunta que vocês fizeram pra gente, da dificuldade que a gente encontra hoje, eu acho que, não sei se o Felipe concorda comigo, mas aproveitando o que ele falou, é que na nossa geração, a gente ia atrás dos professores para trabalhar, para conhecer e tudo. Hoje, em sala de aula, e eu como coordenador do Centro de Biotecnologia Florestal, eu percebo que eu tenho que ir atrás dos alunos e convidar eles para trabalhar. Eu noto que às vezes até o aluno quer trabalhar, mas ele não tipo, fica com aquela trava, assim, muito envergonhado. Então, eu acho que ter essa proatividade é importante. E uma questão, assim, que eu acho que é para a engenharia florestal, o professor Felipe já falou, de conhecer, vivenciar, participar da nossa primeira reunião das agrárias, a Era do Carbono, que vai ter esse ano, com uma diversificação de conhecimentos, de linhas de pensamentos, né, diferentes visões a respeito do mercado de carbono hoje no Brasil, projetos de extensão, atividades do PET, curso, conhecer os laboratórios. Eu acho que o mais importante que eu indico para os nossos alunos é não perca a curiosidade. A curiosidade é o que move o mundo. Se você viver 80 anos e perder a curiosidade pelo mundo e pela vida com 50, são 30 anos da tua vida que tu não vai aprender nada. Então a gente precisa ter curiosidade. E a curiosidade é o que move a gente. A curiosidade pode ser naquela matéria difícil que eu não estou entendendo. Por que que eu não estou entendendo isso aqui? Se alguém teve a capacidade de sair do zero, escrever um livro, esse professor vem aqui e me explica. O que eu não estou entendendo? Tipo, tu tem que ter a curiosidade de saber entender qual é o mecanismo em você que está bloqueando aquilo ali. Então, a curiosidade, eu acho que a indicação que eu dou para os alunos é curiosidade e, obviamente, a sagacidade, né? Nem tudo é fácil, nem todos os professores são fáceis, nem todas as matérias são fáceis, mas a gente tem que ter essa resiliência, esse jogo de cintura de ser curioso, estudar e entender que estudar dói. Não, é sempre Dói. Exatamente. Dói, porque a educação, na verdade, ela traumatiza o ser, né? Porque eu acho que a educação, ela tem esse papel de falar, de tu parar e perguntar assim,
meu Deus, eu não tô entendendo nada, sou muito burro. Na verdade, não é burro, assim, mas tu precisa entender que você tem uma ignorância sobre aquele assunto. Sim. Assumir, E que né? você É. precisa Ignorância. sentar a bundinha. Não tem celular, não tem vídeo que te ajude de uma maneira melhor do que sentar a bundinha na cadeira e ler, e ler, e ler, e tentar entender. Então, isso é uma curiosidade. Eu quero entender isso aqui. Eu acho que todos aqui nessa sala já passaram em algum momento e falaram assim, eu preciso entender isso. E quando tu domina aquele conhecimento, é uma sensação tão É. gostosa, Boa, assim, é um muito boa. prazer, assim, Uhum. que você fala assim, agora eu entendi, agora faz sentido. Então, o que eu deixo de recado para os nossos futuros alunos e para vocês e para a gente também, a gente não perder a curiosidade pela vida. É só um gancho, assim, né? Um dos maiores gênios da humanidade, que todo mundo reconhece, o Leonardo da Vinci, né? Quem lê a biografia dele vai entender que o biógrafo explica que ele só era gênio porque ele era muito curioso, né? Ele era extremamente curioso. E isso fazia do Leonardo o Leonardo, que todo mundo sabe quem foi. Então, dentro do que o professor Paulo falou. É isso mesmo. Então, encerramos. Ai, tava tão boa a conversa, mas a gente tem que encerrar. Então, muito obrigada por terem aceitado o convite, por ter trocado esse papo com a gente. Acredito que, além de sanar algumas dúvidas nossas também, os ouvintes também ficaram, atenderam, né, essa questão das perguntas. A gente tinha bastante essa intenção de esclarecer algumas coisas em relação Sim. à engenharia florestal e acho que isso foi feito. Então, muito obrigada, professor Paulo, professor Felipe, Pet, e a gente ficou muito grato de ter recebido vocês. E você que está aí escutando a gente, fica ligado que terá um próximo podcast e a gente continuará germinando ideias. Tchau. Tchau, tchau.